Foi com emoção, até mais do que se devia, mas o Palmeiras está classificado. Esperava até um pouco mais de facilidade, eu esperava até mais um pouco mais de intensidade, veemência nos ataques do Palmeiras, competência nos ataques do Palmeiras, que foram bastantes, mas o Palmeiras soube suportar a pressão que naturalmente ia vir do Atlético. Pressão naquelas também, né? Que não chutou uma bola no gol também. Mas o Palmeiras cumpriu a sua missão. Palmeiras que continua sendo, o Palmeiras na competição continua sendo o primeiro colocado no geral. O Palmeiras no Allianz Parque empata em 0-0 com o Atlético Mineiro, somado ao 1-0 no Mineirão. O Palmeiras está classificado. Então o Palmeiras é o tal do cumpriu a sua obrigação de time grande, que é da tradição que tem de tricampeão continental, e está classificado. Agora vai enfrentar nas quartas de final da Libertadores o Deportivo Pereira da Colômbia, que venceu o Independiente Del Valle do grupo do Corinthians, né? Para vocês que quer dizer, o Palmeiras pega adversário fácil, era para estar o Corinthians, né? Mas não está. Não, tá, o Corinthians tá em outra vibe lá. Sul-Americana, tá classificado, o corintiano tá feliz. Palmeirense também tá feliz. Eu diria até, de certa forma, mais aliviado do que feliz. Mas achei muito porque o que o Palmeiras faz em campo, né? O Palmeiras muitas vezes tem a chance de poder matar o confronto, mas não faz. Então é o tal do fica contemporizando, deixando o tempo passar. Quando tem as oportunidades, perde gols ditos feitos. Aí dá margem para quê? Libertadores passado, o Palmeiras é eliminado de uma forma que até surpreendente dentro do Allianz Parque para o Atlético Paranaense. Agora contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras não deu chance. Então o Palmeiras foi juntando os dois jogos, que quando é confronto mata-mata aí de volta, não tem como falar só de um jogo só, falar dos dois jogos. Então foi justa a classificação do Palmeiras, do que o Palmeiras apresentou no Mineirão e no Allianz Parque. Foi a junção tal de um primeiro e um segundo tempo, primeiro jogo, segundo jogo. Então foi justo. Então Palmeiras que foi o dono do jogo na primeira etapa, como eu estava citando, teve mas muitas chances que não conferiu em gol. Aí vai para o segundo tempo, deu a chance para o Atlético Mineiro. Naturalmente, o Palmeiras já com 1-0 carregado do jogo de Minas Gerais. O Palmeiras vai para o segundo tempo, obviamente que atrai, né? Recua suas linhas, né? Não digo nem tanto recuar, o Palmeiras não foi recuado. Até tanto porque o Atlético não fez aquela pressão. O Atlético meio que se adiantou as linhas, muita bola no Hulk, mas o Atlético não foi tão impositivo. O Atlético não encurralou o Palmeiras. Então, o que eu falava assim que foi na emoção, foi no quê? O que poderia acontecer, e eu torcia para que não acontecesse, e não aconteceu. A tal do Atlético presente no campo de ataque, mesmo não chutando a gol, era uma bola alçada na área, uma falha do zagueiro, que o Murilo nos momentos finais estava doido para poder entregar, era espanada, era chute que era para lateral, chutava para escanteio, furada, falta besta. Então, mas o Palmeiras pode-se dizer que de certa forma poderia ter matado o confronto com uma certa tranquilidade, não matou, e o Palmeiras meio que brincou com o perigo. Muitas vezes a bola fica perambulando para um lado e para o outro, dentro de uma grande, da sua grande área. Um ataque adversário que tem Hulk, que tem Paulinho, que tem Pavon, uma hora pode acontecer algo que pode atrapalhar o Palmeiras. Então, mas o Palmeiras foi feliz porque no momento final o Palmeiras teve a calma suficiente com o Rony, ou muitas vezes até com o Gabriel Menino, até antes deles de começar a ter as substituições. O Palmeiras foi tranquilo, até surpreendentemente tranquilo, que o Palmeiras já teve eliminações até ditas surpreendentes, muito pelo fator psicológico de não saber esfriar um jogo. O Palmeiras soube
soube atacar, não fez o gol, mas não precisou fazer o gol, né? O placar agregado já era agradável ao Palmeiras, mas quando o Atlético ousou querer fazer uma pressão, o Palmeiras esfriou o jogo. Esse é o tal do regulamento debaixo do braço. Você jogar com inteligência, já pensando no adversário futuro, né? E não estragando os planos do presente. O Palmeiras, que eu tinha citado, foi amplo domínio no primeiro tempo, mesmo não conferindo em gol. O Palmeiras preferiu controlar o jogo na segunda etapa. Toda vez que tinha a bola, o Palmeiras picava o jogo e dava a pressão e nervosismo pro Atlético. Da metade para frente do segundo tempo, o Filipão começou a fazer substituições pro time se lançar, pro Galo se lançar ao ataque, mas não foi feliz porque era muita jogada previsível, era muito chuveiro na área, era bolas lançando para lá e para cá, mas o Atlético não era efetivo. Aí nisso que eu pensei, o Atlético pode fazer algum gol e levar para os pênaltis ou até virar o jogo, não sei, numa falha clamorosa do Palmeiras. E eu via jogadores que poderiam apresentar uma falha, um Mike na parte defensiva, um Gabriel Menino com muito toque, um pouco cheio de frufru, cheio de efeito na zona de intermediária do Palmeiras, poderia causar algum perigo. Então o Murilo, que eu tava pressentindo, se o Gustavo Gomes não ficasse atento como ficou, o Palmeiras poderia passar algum apuro, mas o Atlético não foi feliz, o Palmeiras na sua proposta foi muito feliz e se saiu classificado. E falar pontos positivos pro Palmeiras, dois jogadores que eu quero mensurar como ponto positivo, né? E tipo, eu vou falar o positivo, eu vou falar o negativo, e um jogador que vai além do positivo e do negativo. Eu vou falar positivo, para mim teve dois: Gomes e Zé Rafael, ambos na parte defensiva, né? Porque a parte ofensiva não foi brilhante, por quê? Porque não saiu gol, né? Nem gol e nem gols. Gomes, nossa, ele na zaga, ele até tentou algo ofensivo também, né? A cabeçadas dele muito forte também. O goleiro Everson do Atlético Mineiro fez importantes defesas. Então poderia ter saído o Palmeiras 2-0 ou 1-0 ou 1-1 o jogo, mas o Palmeiras classificado com a sua bateria aérea. O Palmeiras competente que é no jogo aéreo e abusa de certa forma desse tipo de jogada porque dá certo. Muito nessa jogada capitaneado por Gomes. Gustavo Gomes é um jogador que é de suma importância para o time do Palmeiras, porque ele faz a participação defensiva, faz a ofensiva, é um jogador que coordena, é um jogador vital. Não é de graça que ele é o capitão do Palmeiras, para todos os sentidos, pro nível técnico e pro nível tático, pro nível da garra, no nível da cobrança de cada jogador dentro de campo. Então o Palmeiras está bem representado, sim. E reforço, Gustavo Gomes, de zagueiros que eu vejo quando eu acompanho o Palmeiras, há mais de 30 anos eu acompanho o Palmeiras assim, de acompanhar, ver jogador por jogador, mais de 30 anos eu acompanho o Palmeiras e vejo que dos jogadores que eu já vi, os zagueiros, Gustavo Gomes para mim é um dos melhores, se não, para mim acho que é o melhor. Eu digo agora com convicção, é o melhor zagueiro que eu vi atuando com a camisa do Palmeiras, ultrapassando Kleber, Júnior Baiano, Antônio Carlos, grandes zagueiros. Eu ia citar até Gamarra, mas Gamarra foi melhor no Internacional e no Corinthians do que no Palmeiras, mas Gustavo Gomes foi, pra mim, acho que o auge do Gustavo Gomes é melhor que o auge do Gamarra, né? Porque tem muito também, o time ajuda. O time do Corinthians 98, 99 meio que dá aquela turbinada no que o Gamarra fez. E obviamente você sendo zagueiro do Corinthians, vai ter aquele carinho, aquele afago da imprensa, né? Se você for o zagueiro do Patinho Feio, você tem que fazer muito mais para tentar receber algum afago, mas não é o propósito do vídeo. Vamos lá, o jogador para mim foi o nome da partida, tanto nas preposições ofensivas, armando o jogo e desarmando, e até surpreendentemente na parte defensiva, Zé Rafael. Como ele jogou bem, para mim foi o nome da partida. Sim, se o Palmeiras ficou 0-0 e controlou o jogo, quando precisou controlar, esfriar o jogo, quando precisou esfriar, esse nome foi Zé Rafael.
Sim, os desarmes dele foram... E os passes dele, quando ele desarmava, geralmente o camisa 5 faz assim. Desarma ou fazendo falta ou dando carrinho, limpo ou não, já toca de lado rápido. Tipo, dando a bola pro 10, dando a bola pro 8. Não, ele pegava, dava o carrinho, limpo, sem falta, e ele mesmo armava. Tipo, notório as qualidades de jogador polivalente que ele é. Ele veio do Bahia pro Palmeiras, ele era camisa 10, função de camisa 10, foi recuando para 8, hoje ele é função de camisa 5, mas ele tem o dom, ele tem o passe de qualidade. Na transmissão a gente via Caio Ribeiro falando que nessa nova fase, o ciclo, não sei das quantas, da seleção brasileira, tem o André do Fluminense, Zé Rafael é seleção... É que, tipo assim, se fosse tratar de Brasil, jogadores convocados para a seleção, só quem atua no Brasil, Zé Rafael poderia fazer parte do grupo. Podia ser um reserva do André do Fluminense, mas a gente sabe quando ano que vem, se vier tudo acontecer, ano que vem ou daqui outro ano, o Ancelotti assumir no lugar do Diniz, que é provisório, que é interino, ele nem vai olhar pro futebol brasileiro. Dificilmente. Talvez um jogador, sei lá, um Everton para ser terceiro goleiro... Aí pega, sei lá, um Gabigol pra fazer gracinha com o Flamengo. É difícil. Vai ser... Ancelotti pra mim vai ser mais do mesmo. Ele vai ser um cordeirinho da CBF que o paga... Vai lhe pagar muito bem pra ficar de biquinho calado, de boquinha fechada, né? Então, até eu ganhando milhões também, nossa, eu ficava... Nossa, em silêncio e faria amém para tudo. Então, errado não... E digo mais, errado não tá, né? Então, o empregado obedecendo o empregador. Tá pagando, tá remunerando? Foda-se. Então, não julgo. Ponto negativo, né? Dudu. É com muita dor que eu falo isso, porque eu gosto muito do Dudu, desde a época quando ele veio, na época quando ele deu chapéu duplo no São Paulo e no Corinthians. Saiu do Grêmio, anunciado, vai para o Corinthians. Tava palavrado com o Corinthians. O Corinthians que fez o passaporte do Dudu pra ele já disputar, tipo, meio que a Copa Mickey, a Florida Cup. Do nada já mudou uma conversa, mudou outra. O Alexandre Matos, diretor do Palmeiras na época, levou ele pro Palmeiras. foi demais. E hoje, e já não é de hoje, e já não é de hoje. Dudu vem... Eu não sei se é desgaste físico ou alguma contusão que ele vem se podando, mas ele vem se arrastando em campo, sim. Duas coisas do Dudu que eu coloco ele no ponto negativo, coloquei o destaque positivo, né, que foi Gomes e Zé Rafael, o negativo, Dudu. Meu Deus do céu, ele ousava muito a jogada individual, sem brilho, tentava driblar um, passava, tentava driblar o segundo, ele passava por dentro, ele não colocava de lado, não rabiscava como ele gosta de fazer, tentava ir reto, em linha reta, trombava no zagueiro, no defensor adversário, muitas vezes em Igor Rabelo, ou no Gemerson, ou no Batalha, mas fica complicado. E bolas que ele era pra puxar contra-ataque, a bola passando do lado dele, você viu que ele não tinha arranque. Que antes você dá aquela estilingada e ter velocidade, você tem que ter um arranque muito bom. Que você pega, domina a bola, você arranca. O que é o arranque? É você sair da velocidade 0 para a velocidade X. Mas você tem que arrancar bem com a bola, ter o domínio da bola. Você viu que meio que o Dudu, meio que freio de mão puxado. Você viu que ele prefere diminuir a velocidade para quê? Para chamar a falta, cai, tipo assim... isso vai enervando a torcida, o time, o adversário, pica muito o jogo. E é isso do Dudu que eu tenho a falar, porque não é... Você vê que ele quer fazer, mas algo lhe impede, alguma limitação. Acredito que seja física, que você vê que ele quer fazer, meio que a cabeça fala, meio que pensa, vou pegar a bola, fazer isso, mas... Sei lá, ele prende, ele olha pro lado e prefere passar quando ele quer, em vez de ele fazer a jogada imprevisível, que é o rabiscar pra um lado e pro outro, confundindo o zagueiro, ou fazer um 2, ou com o Rony, ou com o Arthur. Não, ele tenta ser individualista e perde a bola. Parece que é uma limitação física, mas também conta também a parte da falta de confiança.
desde quando ele voltou dessa contusão, não sei qual foi a natureza e também o grau da gravidade da contusão, que você viu que ele voltou estranho. Então aí nisso, mesmo com por mais que eu goste muito do Dudu, eu coloco ele no destaque negativo, porque a gente precisou muito dele, porque ainda bem que não saiu o gol do Atlético, mas se saísse, a gente ia precisar um contra-ataque dele, ia sobrecarregar um Arthur. Então, agora que eu falei que eu ia falar um jogador que ia ficar fora do ponto negativo e do positivo, né? Arthur, isso mesmo. Citei ele agora, falei o nome dele, já lembrei dele. Arthur foi um destaque, sei lá, um pouco positivo, um pouco negativo. Positivo por quê? Pra entrar na mesma classe que Gomes e Zé Rafael. Chamou o jogo. Não se escondeu, foi pra cima, foi raçudo, foi técnico também, buscando... fez o que o Dudu não fez, né? Em pontas opostas, muitas vezes ele na direita do ataque do Palmeiras, na esquerda do Atlético, se infiltrando nas costas de Guilherme Arana, né? Um dos pontos fracos da marcação atleticana são as subidas de Guilherme Arana. Ele estava subindo muito, mas você viu na hora do arremate, perdendo gols fáceis, gols bestas. Então o Palmeiras sai muito por 0-0, muito, que eu falei, a parte positiva do Arthur foi a atitude, a disposição, a presença. Eu tô aqui, quero participar. Mas a parte negativa, parece que não treina, calibre zero de potência, de acertação de chute ao gol, chute torto, pegar na orelha da bola. Então, não sei se rola um pouco de displicência, um pouquinho de nojo, né? De meio que querer pegar na orelha da bola pra dar um efeito. Não sei. Mas ele parecia muito nervoso, ele coçava a cabeça, balançava a cabeça. Parecia que ele tava nervoso, afoito. Acho que a parte psicológica, o nervosismo, não sei se o tamanho do jogo pesou. Ele já é macaco velho, ele é novo, mas pô, ele já jogou jogo grande. Então, parece que não sei se o jogo pesou pra ele, que ele ficou meio... pilhado, excessivamente, no mau sentido, pilhado. Não ficou aquele cara vibrante, aquele cara que vai lá e resolve. Fica positivamente pilhado, ficou negativamente pilhado, porque ele se enervou. Coisas que era simples, dar uma opção de passe, ele já queria arrematar. E acabou fazendo besteira. Então, um jogador híbrido, que tanto ora ficou no positivo, ora no negativo, né? Um pouco no time do Zé Rafael, um pouco no time do Dudu. Positivo, negativo. Falar de Atlético, um pouco do Atlético, mais uma eliminação. Caiu fora da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, meio de tabela, e eliminado de Libertadores da América. Um elenco milionário. Sim, tem Pavon, Paulinho, Hulk, Sarracho, tem Igor Rabelo, Everson, Gemerson, Guilherme Arana, Batária, e você não ver resultado. É complicado pro time do Atlético se vivenciar nisso. Tá às portas de poder... Já teve inauguração, né? Já teve jogos festivos, inauguração do seu estádio. A dívida é imensa, tá na casa dos bilhões. Tá em termos de poder criar-se uma SAF. Não sei se a família que cuida, que é dona do MRV, assumiria o time. E SAF, é bom salientar, que não é a solução dos problemas. Todo time brasileiro que abre a sua SAF porque está em situação calamitosa na parte financeira, na parte administrativa. O empresário que assume uma equipe para poder colocá-la nos trilhos, para poder voltar a tempos de glória, primeiro é arrumar a casa. Não vá você pensando que um boom de empresário vai assumir o Atlético. O Atlético está bem agora. Em primeiro lugar é pagar as dívidas, arrumar a casa, então mudar o elenco. Então passar 1 ou 2 anos só competindo, mas não ganhando, para quê? Para ter um time mais enxuto, para aí sim começar a colher frutos. Não vai se iludindo que a SAF é a solução dos problemas, porque não é, no Brasil não é. E o Atlético hoje jogando, para mim foi mais do que
em vez de um Clube Atlético Mineiro, foi um Hulk Futebol Clube. Foi muita bola no Hulk. Hulk que não se escondeu, chamou o jogo. Ele é um jogador participativo, é guerreiro, é vibrante, é reclamão, é chorão, mas ele não se esconde. É um tipo de jogador que eu gosto, sim, tirando os excessos, tirando as frescurites, né? Os momentos Hulk de ser, mas eu acredito que ele chamou o jogo. Só que o time do Atlético não acompanhou ele. Em vista do que enfrentou um Palmeiras também em casa, depois do Atlético ter perdido no Mineirão, ter perdido em casa por 1-0 pro Palmeiras. Então, não vamos somente falar mal do Atlético Mineiro, mas em vista de quem o Atlético enfrentou. Então, se o Atlético caiu para um Palmeiras, um dos favoritos ao título, melhor campanha no geral. Então, enquanto o Palmeiras estiver na Libertadores, o Palmeiras será a melhor campanha, até o Palmeiras ser eliminado. Então o Atlético não perdeu para um time qualquer, perdeu para o Palmeiras. Mas o que produziu o Atlético para mim foi muito previsível, por quê? Previsível tipo, e não foi por um bom sentido, não, foi no mau sentido, porque houve-se o adiantamento de linhas, muita bola no Hulk, a previsibilidade vem no quê? Só bola no Hulk, só tem o Hulk. É muito Pavão de um lado, Paulinho do outro, e você não via resultado. No que? Porque produziu, criou-se o volume, criou-se aquela espuma, mas não chutava no gol. Eu vi as estatísticas, o Palmeiras deu muitos chutes a gols. Tem os chutes a gol e os chutes no alvo, que acertou o gol. O Atlético não acertou nenhum chute foi no gol. Percebe-se, você não viu nenhum lance de alguma defesa sublime, suprema do Everton, goleiro do Palmeiras. Não teve. Do Everson, do Atlético Mineiro, sim, teve. Encabeçada em chutes do Arthur, do Dudu, também encabeçadas do Gustavo Gomes. Então, o Palmeiras em si, o Palmeiras classifica com méritos. E o Atlético Mineiro teve seus deméritos, mas também porque caiu para um grande time que é o Palmeiras. E o Palmeiras tá vivo, literalmente tá vivo, tá classificado e vai para cima. Vai ter Deportivo Pereira, se passar provavelmente deverá pegar um Racing ou um Boca Juniors, não sabemos ainda. E na outra chave vai ter Flamengo, tem Inter, tem Fluminense. É muito time, então, mas o Palmeiras tem que se fazer presente, né? E melhorar, se quiser. O Palmeiras jogou o suficiente para passar das oitavas. Para passar das quartas tem que melhorar, da semi, chegar na final e ser campeão novamente, como foi contra um Flamengo, como foi contra um Santos, é melhorar. O nível que tá agora não é de campeão ainda. O Palmeiras tem que melhorar. Tem time para isso, por mais que o elenco seja enxuto, mas é um time coeso, é um time competente, mas vamos ter que melhorar. Vai ter que melhorar para que se o Palmeiras quiser levantar a 4ª taça de Libertadores da América, o que tá hoje não tá bem, não tá legal. A classificação foi boa, 1-0 em Minas, 0-0 em São Paulo, ótimo. Então, a tal da obrigação foi cumprida, mas precisa de mais. Quem quiser gritar é campeão, precisa de mais. Para fechar, vamos para a parte final falando da polêmica, né? Que para mim não teve polêmica, né? Que a gente entra em redes sociais, a gente só vê merdas, né? Tem muita gente que fica bostejando pelos dedos, né? Teclando merda. Uma delas foi o quê? Mike cabeceia a bola e a bola bate na mão, no braço de Gabriel Menino. Todo mundo... A internet parou. Estão roubando o Galo. Esquema Crefisa. A titia Leila comprou a Libertadores. Pelo amor de Deus, né? E o juiz falou, eu vi que houve contato, mas o que? Existe a recomendação. Se uma bola lançada de um time, de um jogador do time tal, e bate sem intenção alguma, mas vai de encontro ao jogador do mesmo time e bate no braço, bate na mão, não é pênalti. Existe essa recomendação. Ah, mas em outros jogos marcava. Outros jogos. Então eu tô falando e isso, um monte de jogador foi pra cima do árbitro, o árbitro ficou falando isso aí. Foi notório fazer a leitura labial e o gesto deles, a gesticulação do árbitro, ele falando, eu vi que houve contato, mas foi o jogador do Palmeiras, jogou no jogador do Palmeiras. Se fosse bola do Atlético no do Palmeiras,
seria pênalti, mas de Palmeiras para Palmeiras não é pênalti. Então eu acho que é um pouco óbvio. Muitas vezes quem faz a reclamação é jogar merda no ventilador, jogar bosta ao vento, mas não sabe do que está falando. Você está defendendo o quê? Então fala, mas aí pega um exemplo, mas o outro jogo lá foi dado pênalti. Então o outro jogo lá, se errou lá, que conserte o erro lá. Mas estou falando episódio daqui. E o juiz foi bem convicto. Ele falou, eu vi que houve o contato, mas não vou dar pênalti. Isso ele também conversando com o VAR. Jogador Mike do Palmeiras cabeceou a bola e bateu no braço. E o braço estava recolhido, só bateu assim. E não houve aquele movimento de levantar o braço, a bola passando, ele vai lá e levanta o braço e a bola bate. Não, a bola bateu. E isso aí o juiz viu. Tanto que ele só fez assim, ó. Foi nada nova, segue. Só o braço aberto, segue o jogo. Porque foi notório. Ponto para o árbitro, sim, que foi competente. Mediante ao quê? A recomendação que existe. É óbvio que o Atlético não vai reclamar, vai chorar, porque o Atlético foi eliminado. Mas se existe essa recomendação, o que tem que fazer o torcedor que sai amargurado, triste, e reclamão, e chorão? Reclame para poder mudar a regra, mudar a recomendação. Se existe essa regra, essa recomendação, que siga. É a mesma coisa que eu também acho chato, eu acho injusto. O jogador, 44 do segundo tempo, faz o gol da vitória ou da classificação, o gol do título, tira a camisa e vai abraçar a torcida. Cartão amarelo. Não, mas é um momento de emoção, você quer segurar a emoção do jogador. Tá na regra. Se existe a regra, é para ser seguida. Muitos não seguem. Agora, como a gente vive num mundo que ninguém segue a regra, quando alguém segue a regra, ou tá errado. Não, os outros estão errados. Se existe regra tal, não pode tirar a camisa. Se tirar, eu vou dar amarelo. Existe essa regra. Você quer reclamar? Se jogador tal cabeceia a bola no braço, sem ter um movimento de alcance à bola, o cara tá de braço em posição de repouso e a bola bate do mesmo time para o mesmo time, não é pênalti. Então, não tem o que reclamar. Eu falei polêmica, mas não existe polêmica. É uma coisa clara. Quem quiser falar merda baseado nisso, eu quero quem vem comigo, dialogar comigo, com argumentos. Não falar, esse campeonato está manchado, estão roubando pro Palmeiras. Roubando o quê? Mas foi pênalti, claro. Que pênalti? Mike do Palmeiras cabeceia a bola e bate no braço de Gabriel Menino, que estava em repouso. Bateu, segue o jogo. Eu sei que é triste. Eu entendo a reclamação do torcedor atleticano, ou do anti-palmeirense, do flamenguista, do corintiano, do São Paulino. Eu entendo. Mas existe a recomendação. Como eu usei de exemplo, o de tirar a camisa e dar cartão. Eu sei que é legal. É extravasar, é o gol do título, não sei o que. Tirou a camisa. Mas, cara, é uma coisa tão óbvia. Você quer reclamar? Reclame com quem fez a regra. Tente mudar a regra. Não reclamar do resultado. Eu sei que é chato. Se fosse com o Palmeiras, eu ia estar reclamando. Roubaram o Palmeiras. É do jogo, mas existe essa recomendação. Eu estou usando o argumento. Eu gostaria que quem fosse contra-argumentar comigo, que usasse um argumento. Se existe a recomendação, jogador do mesmo time, joga a bola na mão do mesmo time, não é pênalti. Então, eu estou usando argumento. A regra, a recomendação de quem organiza o campeonato. Eu não tô aqui chutando, não tô jogando merda no ventilador, merda ao vento, falando, roubaram, ladrão, não sei o que. Não, eu não tô falando, eu tô usando argumentos, fatos. E é isso que eu gosto de fazer. Então eu gosto de trocar ideia, até faço os vídeos baseados no quê? Na minha opinião, mas baseado em conteúdo. Não, obviamente que eu brinco bastante, falo muita besteira, mas quando eu falo do jogo e tento analisar o que eu vejo, é baseado em alguma convicção. A minha convicção, nesse caso, baseado em fatos, não é achismo. Então é isso. Palmeiras classificado e vai pegar Deportivo Pereira, que passou do Independiente Del Valle. Eu fico pensando, poderíamos ter um Palmeiras e Corinthians numas quartas de Libertadores. Já tivemos, né? Já tivemos em semifinal. O Palmeiras ganhou as duas, né? Mas seria bom demais. Mas o Corinthians não cumpriu a sua parte. O Palmeiras cumpriu, o Palmeiras está lá. Até então, o Palmeiras ainda é o melhor time
dessa Libertadores, melhor campanha, né? Até o Palmeiras ficar. Até quando vai ficar? Contra o Deportivo Pereira, é favorito sim. Vai ganhar? Joga bola. Eu sempre gosto de mencionar Palmeiras e São Paulo, Copa do Brasil. Continuo dizendo, o Palmeiras é melhor que o São Paulo. Ah, mas por que perdeu os 2 jogos? Porque não jogou. Não basta ser o melhor, tem que jogar como o melhor. Senão, você não será o melhor, né? É a diferença do ser e do estar. Então, você ser plenamente o melhor, você joga como o melhor. Você só estar sendo o melhor é um dia iluminado que você vai lá e surpreende e ganha. Então, eu quero que o Palmeiras seja plenamente o melhor. Continue, tenha o continuismo de ser o melhor. Não um dia, um lance afortunado, vai lá o Palmeiras ganha um jogo. Um jogo, um na vida, outro na morte. Não, eu gosto de vitórias constantes. Então é isso, o Palmeiras classificado com méritos, né? Desmistificando qualquer polêmica, qualquer mito. Não houve polêmica. Vitória que eu falei do Palmeiras, porque tem a classificação vitória somando os 2 jogos, vitória de 0-0, né? Podemos se dizer isso também. Então, o Palmeiras na soma dos 2 jogos, 1-0 Palmeiras. Gol praticado lá em Minas Gerais por Rafael Veiga. Palmeiras classificado. Para alegria daqueles que torcem pro Palmeiras, para quem não torce, sobram as reclamações, as lágrimas, que nem eu falei. As reclamações não com justiça, porque tudo que eu falei aqui foi baseado em argumentos. Não foi em achismo, não foi em bocejar pela boca, né? Então, futebol também é isso também. Se quiser contra-argumentar, use argumentos. Não vem aqui só falar por falar. Então, futebol também é isso. Então, Palmeiras com merecimento está classificado. Atlético Mineiro está eliminado. Mas não fique triste, você caiu para um grande time que é o Palmeiras. Sim. O Palmeiras vai ser campeão? Não sei, não dá para dizer. O Palmeiras está presente. O Palmeiras tem chance de ser campeão, porque está presente no campeonato. Quem não pode gritar é campeão? Quem já foi eliminado. Aliás, o time que você torce nessa Libertadores já foi eliminado?